Se você tem 2 ou mais gatos em casa que dividiam o mesmo sofá, dormiam embolados e aí de repente começaram a rosnar um para o outro, a brigar feio, eu preciso começar esse vídeo te dizendo uma verdade clínica. No universo dos felinos, o do nada simplesmente não existe. Existem 3 grandes gatilhos silenciosos que quebram a harmonia de uma casa que parecia perfeita e que quase nenhum tutor consegue enxergar a olho nu. O primeiro deles é o que nós chamamos na medicina felina de quebra do cheiro do grupo. Se um dos seus gatos foi ao veterinário, tomou um banho no pet shop ou mudou de ambiente por algumas horas, ele volta para casa com uma assinatura olfativa completamente estranha. E como os gatos enxergam o mundo pelo nariz, para o gato, o animal que ficou em casa, aquele cheiro químico ou de um estranho vai sinalizar um predador ali que é super perigoso e não aquele amigo de sempre que dorme com ele. O segundo gatilho é a agressão redirecionada. O seu gato tá ali tranquilo na janela e aí ele vê um outro gato na rua passeando ali pelo quintal dele. O corpo dele entra em alerta de defesa e a adrenalina vai lá pro teto. E como ele não consegue alcançar o invasor por conta do vidro que está separando eles, ele acaba descarregando toda essa frustração e agressividade em quem estiver mais perto. E aí sobra para um gato inocente da casa. O terceiro gatilho que eu canso de diagnosticar nas minhas consultas é a dor física. Um gato que começa a sentir desconforto de uma artrite nas articulações, ou uma dor no dente, ou até uma dor sistêmica, perde a tolerância. Ele passa a atacar o companheiro de forma preventiva, apenas para manter distância e se proteger de qualquer esbarrão que possa doer. O grande problema é que, como você não está enxergando esses gatilhos invisíveis acontecendo ali nos bastidores, a sua reação imediata ao ver o pelo voar, aquele grito dos gatos brigando, é repetir aquela frase clássica que eu escuto todos os dias. Vitória, eu vou dar um tempo e esperar porque eu acho que os gatos vão acabar se acostumando de novo, eles têm que voltar a ser amigos. Eu até entendo esse raciocínio de verdade, porque nós, seres humanos, resolvemos muitos conflitos sociais deixando a poeira baixar. Só que quando nós aplicamos essa lógica humana no mundo dos felinos, o resultado é desastroso. Cruzar os braços e esperar que a paz volte sozinha faz exatamente o oposto. O problema cresce como uma bola de neve. É por isso que agora que você já sabe o que pode estar causando esse curto-circuito, eu quero te mostrar os 5 motivos neurocientíficos que explicam porque o tempo é o maior inimigo da harmonia entre os seus gatos e porque esperar vai destruir a relação deles de vez. Para você entender a gravidade de deixar o tempo passar sem nenhuma intervenção, nós precisamos olhar para o que está acontecendo dentro da cabeça agora dos nossos gatos. Toda vez que os seus gatos se cruzam no corredor e acontece uma experiência negativa, seja uma patada, um rosnado, um fu, um risca-fósforo, como você quiser chamar, ou até um gato que está olhando fixo para ele, o cérebro dele vai registrar aquela cena de forma cirúrgica. Isso já é um mecanismo biológico normal de sobrevivência e aprendizagem. E aí, o sistema nervoso do gato acuado ou até estressado fez uma associação direta e aprende uma regra muito clara. Toda vez que esse outro gato aparece, ele representa um perigo real para a minha vida. Só que o grande perigo disso é que o efeito é acumulativo no organismo. Na próxima vez que o outro gato apontar na curva ali da sala, o corpo desse animal acuado já começa a disparar adrenalina e cortisol antes mesmo de qualquer contato físico acontecer. Ou seja, quanto mais você espera e permite que essas experiências negativas se repitam dia após dia dentro da sua casa, mais forte e enraizada essa associação neurológica do perigo fica. Você não está dando tempo para eles se resolverem.
Você está silenciosamente ensinando o cérebro deles a não se gostarem de forma permanente. E a consequência direta desse aprendizado cerebral nos leva também ao nosso segundo motivo, que é um dos processos mais tristes e fortes da minha rotina clínica. No começo do conflito, o seu gato só reagia ou rosnava quando o outro gato chegava muito perto, a poucos centímetros dele. Mas, com o passar dos dias e a falta de manejo correto, o cérebro dele começa a ampliar o que nós chamamos de distância de segurança. Bastam mais algumas semanas e o seu gato começa a ficar tenso só de ver o outro gato entrar no mesmo cômodo. E aí, mais um tempo e ele já entra em estado de alerta máximo apenas ao ouvir barulho do outro gato andando pelo corredor da casa. Isso acontece porque o sistema nervoso do animal, na tentativa desesperada de se proteger, vai expandindo a sua zona de perigo e encolhendo o espaço onde ele se sente em paz. É por isso que você percebe que o mundo daquele gato vai ficando cada vez menor. Antes ele circulava pela casa, agora ele fica ali restrito em um único cômodo. Ele para de frequentar a sala, ele deixa de subir nos lugares que amava, ele passa a viver escondido em cima do armário ou trancado embaixo da cama. Deixar o tempo passar não acalma os ânimos, apenas faz com que o território do seu gato se transforme em um verdadeiro cativeiro psicológico. O terceiro motivo é algo que a veterinária raramente explica, mas que consome a saúde do animal por inteiro. O esgotamento do organismo, que entra em adaptação constante. Presta muito atenção nisso aqui, pessoal. Brigar não é cansativo e desgastante apenas na hora em que o pelo tá voando, que eles estão gritando na sala. O que realmente adoece um felino é passar 24 horas por dia esperando o momento da próxima briga acontecer. Quando um gato nunca sabe se vai encontrar ali o rival ao dobrar a esquina do corredor, quando ele precisa engolir a ração olhando para trás o tempo inteiro com medo de uma emboscada, ou quando ele deita para dormir, mas sempre mantém ali as orelhas em pé, sem nunca conseguir relaxar profundamente e atingir o sono REM, o organismo dele passa dias, semanas, meses tentando se adaptar a uma ameaça que nunca cessa. Na medicina felina integrativa, nós sabemos que esse esforço contínuo do corpo para sobreviver a um ambiente hostil gera um estresse crônico devastador. Esse estresse destrói a imunidade, altera o sistema urinário, inflama o intestino e faz com que o corpo pague uma conta física caríssima por um problema que começou na convivência. E é exatamente essa pane no organismo que nos leva ao quarto motivo, onde a ciência nos mostra que o estresse crônico influencia muito mais do que apenas a conduta ou o temperamento do animal. Viver sob tensão constante tem o poder reconhecido de alterar o padrão de sono do gato, bagunçar o apetite, minar completamente a disposição dele para brincar e derruba a imunidade. Dependendo do contexto clínico individual e também da predisposição de cada felino, esse estado de alerta permanente pode favorecer o aparecimento ou até mesmo agravar uma série de doenças físicas de base. Ou seja, quando você escolhe cruzar os braços e esperar para ver o que acontece, o problema deixa de ser apenas uma briga de convivência na sala e passa a ser uma ameaça real à integridade física e à longevidade do seu gato. O quinto motivo é uma das maiores verdades da psicologia animal e eu preciso também que você preste muita atenção nisso. Os gatos não brigam apenas com o corpo, eles brigam com a memória. Quanto mais experiências negativas, sustos, emboscadas, ataques eles acumulam ao longo dos meses,
mais difícil e trabalhoso fica convencer aquele cérebro traumatizado de que agora o ambiente dele está seguro e que está tudo bem voltar a relaxar. É por isso que eu sempre repito uma frase para os tutores que me procuram. O melhor momento para você agir era quando os primeiríssimos sinais de tensão apareceram. Mas, já que esse momento passou, o segundo melhor momento para você tomar uma atitude é agora. Repare bem que em nenhum momento desse vídeo eu falei para você prender os seus gatos em cômodos separados para sempre, ou usar um borrifador de água na hora do conflito, ou para você fazer um barulho na hora do conflito, muito menos deixar eles se resolverem sozinhos. E sabe por quê? Porque na grande maioria dos casos, o problema principal não está no tapa ou no rosnado que você vê. O problema real está no motivo invisível que fez o cérebro daquele animal deixar de se sentir seguro no próprio lar. E é exatamente essa raiz que nós trabalhamos de forma profunda dentro do meu treinamento Convivência Felina. Eu não criei um curso para te ensinar apenas a interromper uma briga de forma mecânica, como se você fosse um robô de técnicas. O que eu te entrego lá dentro é um mapa para você reconstruir essa sensação de segurança genuína entre os seus gatos. Eu te ensino a identificar os primeiros sinais silenciosos de tensão, a entender o que está acontecendo na mente deles em cada fase do conflito e, principalmente, como blindar o ambiente para evitar que essas experiências negativas continuem sendo registradas pelo sistema nervoso deles todos os dias. Porque aí, quando você finalmente entende a causa, a raiz, você deixa de passar o dia inteiro tentando apagar incêndios com medo e começa de verdade a reconstruir a relação e a harmonia entre eles. Se você sente que os seus gatos estão vivendo nessa tensão constante, eles se perseguem pelo corredor, se isolam pelos cantos, brigam feio, ou se você vive com o coração na mão e tem medo de deixá-los juntos no mesmo cômodo, eu quero fazer um convite para você conhecer o Convivência Felina. Lá dentro eu mostro exatamente o passo a passo prático e mastigado que eu utilizo na minha rotina clínica para analisar esses casos e também ajudar tutores comuns como você a reconstruírem uma convivência segura, previsível e tranquila dentro de casa. E custa menos do que uma consulta, pessoal. O link para fazer a sua inscrição e resgatar a paz do seu lar está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembre-se, quanto antes você agir, maiores são as chances de evitar que esse conflito se fortaleça e se torne irreversível. Um beijo e até o próximo vídeo.